Olá, amores fraternos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto que é muito importante para o desenvolvimento dos nossos filhos e que muitas vezes a gente já sabe dessa importância, que é o brincar na infância da sua criança, do seu filho. E há um grande contrassenso nisso, porque por mais que a gente saiba o quanto é importante que os nossos filhos brinquem e se desenvolvam brincando, cada vez mais a gente vê as crianças com as suas agendas lotadas, cheia de atividades curriculares, cheias de atividades, de tarefas fora de casa, numa agenda super lotada que não deixa aquele tempinho para a criança brincar, né? E muitas vezes os pais também se preocupam muito mais com o desempenho na escola, como é que elas estão na escola, como é que elas estão no seu desenvolvimento acadêmico, intelectual, sem lembrar que o brincar faz toda a diferença também neste processo. Há uma grande influência do momento de brincar, do momento de não fazer nada, que é aquele momento lúdico de imaginação, de faz de conta que a criança deve ter, para construir também esse desenvolvimento psíquico, esse desenvolvimento cognitivo que ela tem. E aí, hoje é esse o assunto que a gente traz aqui para discutir com vocês. E eu já peço agora que vocês já deixem seu like, se vocês gostam do nosso conteúdo, se vocês gostam do assunto, já deixa o like, já ativa o sininho para receber os nossos vídeos e também se inscrevam no nosso canal. Como eu falei, muitos pais, eles ficam muito preocupados com o desenvolvimento intelectual da criança, se ela está se desenvolvendo intelectualmente, se ela está bem na escola, deixando o brincar a segundo plano, relegado a segundo plano. Só que eles esquecem que o brincar da criança, ela já está estruturando, ela está fazendo um faz de conta. É neste brincar que ela se coloca no lugar do outro, ela faz todo um faz de conta, quando ela brinca que ela é bombeiro, quando ela brinca de professor, ou ela brinca que ela é a mamãe, ela, na imaginação dela, ela se coloca no lugar do outro e aí ela vai desenvolvendo sentimentos, ela vai conseguindo construir a sua cultura, o seu cotidiano, de uma forma que ela vai assim construindo na sua mente, na sua imaginação, seus próprios sentimentos, como ela se coloca dentro desses papéis. E aí ela vai se construindo e se desenvolvendo psicologicamente, emocionalmente, através deste faz de conta. Então, deixar esse tempo livre para ela brincar é importante sim, porque é através da ludicidade que ela vai desenvolver também essa parte intelectual, também essa parte de aprendizado que influencia nos estudos, influencia no desempenho escolar, influencia em todo o seu desenvolvimento. E é também através do brincar que muitas vezes a criança ela traz suas angústias, seus medos para uma situação de conflito que talvez ela tenha vivido e aí ela vai e brinca. E é como ela consegue trabalhar esses sentimentos e colocar as suas frustrações tudo para fora. E também tem aquela questão do ganhar e do perder. É através do brincar, dos jogos, que ela também começa a lidar com a sensação de frustração, né? De quando perde, como ela vai lidar com aquilo, com aquela tristeza de ela não ganhar no jogo. Tudo isso já é a construção de todo discernimento, de todo conhecimento que ela vai ter sobre estes sentimentos e como que ela vai trabalhar isso de uma forma saudável para que se torne um adulto emocionalmente forte e saudável. A neurocientista Carla Tiepo, ela diz que nós estamos numa fixação por agendas lotadas. Isso é tão verdade que a gente tem trazido isso para os nossos filhos.
A gente tem lotado as agendas dos nossos filhos com atividades, não deixando este tempo para que eles desfrutem do tempo livre para brincar e se desenvolver. E, gente, a coisa é tão séria que a gente vê crianças de colo que tem a agenda lotada, que vai para natação, ou é modelo, aí vai tirar fotos, ou que vai para aula de músicas. Então, a gente realmente está com essa fixação de ter que ter compromisso o tempo todo e estamos passando isso para os nossos filhos. Só que achando que isso é um benefício para as crianças, mas tem sido muito pouco os benefícios vistos nesse tipo de atitude. Muitas vezes a gente acha que todo mundo sabe que quanto mais estímulo a criança receba, sim, ela se desenvolve, só que estímulo demais também não é sustentável e nem saudável. Na verdade, é aquela questão que a gente aqui no canal sempre fala com vocês. O equilíbrio e o bom senso é o que vai dar o rumo de como você educa seu filho. Sempre dessa forma, porque quando você coloca muita atividade para a criança fazer, ela se torna uma criança estressada, porque é só uma criança. Ela não tem que ter a agenda lotada de atividades. Este estímulo excessivo não traz benefícios, ele traz sim malefícios para ela. Se torna uma criança agressiva, uma criança irritada, uma criança que tem tendência à depressão, uma criança que não se vê livre para brincar. E isso é muito prejudicial, sim, para a criança. Ela fica lidando o dia inteiro com o hormônio do estresse, cortisol, muito cortisol na corrente sanguínea da criança. E isso tudo traz esses malefícios. As crianças vão crescendo de uma forma que não é saudável. Crianças irritadas, crianças mal-humoradas, que têm a tendência sim à depressão. Os estímulos são sim muito importantes para o desenvolvimento da criança, mas o valor motivacional e o valor afetivo nestas atividades são muito mais importantes. Então, se a atividade se torna chata, se torna estressante, não faz brilhar o olho do seu filho, ele não se sente motivado a fazer isso, então não vai valer a pena. Não vai valer a pena. Claro que a gente sabe que uma aula de natação a gente tem que ter aquele esforçozinho, né? Fazer aquela motivação na criança, porque ela vai achar muito mais interessante ficar jogando videogame em casa. Mas é uma aula de natação numa tarde, 2 vezes na semana, e não lotar a agenda da criança, onde ela tem todo dia uma atividade que você já vê que aquilo é maçante para ela, é estressante, ela já fica irritada de ter que sair, que ela gostaria de estar fazendo outra coisa. Então, sempre tentar entender que esta questão motivacional e afetiva da criança com a atividade é o que realmente vai trazer o desenvolvimento dela, e não essa quantidade excessiva de atividades na rotina da criança. Então, mau humor, choro, irritabilidade, dor de cabeça, dor no estômago, dor nas pernas, tudo isso são sinais de estresse na criança. E a gente vê até festas de aniversário hoje, gente. Até festas a gente vê que as crianças não brincam mais. As crianças têm estímulos eletrônicos em todos os lugares. Nas festas, a gente vê são o quê? A maioria tem aqueles telões eletrônicos onde as crianças ficam ocupadas. Elas não brincam mais como brincavam antes. Aquela interação de na época que a gente ia eu ia, né, para um aniversário de algum colega, a gente brincava, era de pique-esconde, era jogar bola, era outro tipo de interação, tinha a interação social, tinha a questão física, né, dos movimentos e tal. Então, era uma brincadeira que integrava várias coisas que a gente precisa para o desenvolvimento, né? Mas hoje em dia, os aniversários, eles realmente estão muito mudados. Às vezes a gente vê crianças sentadas no canto, no celular. Muitos pais, eles ficam preocupados em capacitar os seus filhos
desenvolvendo sua inteligência, sua capacidade de resolver problemas, sua capacidade de lidar com questões emocionais, visando o mercado de trabalho no futuro, visando o seu desenvolvimento intelectual, como se isso fosse tudo o que fosse necessário ser feito. Só que eles se esquecem que o brincar também traz isso tudo. No brincar, ele consegue sim desenvolver todas essas características de uma forma muito mais saudável. A gente está num processo que a gente não está deixando as crianças, nossos filhos, sentirem a infância assim de uma forma confortável. Eu não sei se vocês lembram, pelo menos para mim, quando eu era criança, as tardes para mim eram longas. Eu adorava estudar de manhã, porque de tarde eu podia brincar e eu brincava muito a tarde toda e ainda quando eu ia ver, ainda dava tempo de tomar café e voltar para brincar mais. Hoje, a gente conversa com as crianças e as crianças não conseguem fazer nada porque falam que não tem tempo e realmente não tem, porque são várias atividades e tarefas extras que elas têm que fazer e que não tem um tempo de, por exemplo, se a professora pede alguma coisa da escola, assistir um filme, não tem tempo. Assistir um filme, fazer alguma coisa, não tem tempo, apesar de que os pais até priorizam, né? Porque por ser da escola. Mas vamos dizer, se você tiver, por exemplo, numa escola bíblica, da escolinha lá da sua igreja, provavelmente a criança não vai ter tempo de fazer qualquer coisa que a professora peça, porque a agenda dela está totalmente lotada. Então, a gente tem que refletir o que a gente está fazendo com as nossas crianças e refletir o que e por que a gente está fazendo isso. Qual é o nosso objetivo? Será que este é realmente o caminho? Será que os frutos que a gente acha que vai conseguir dessa forma serão realmente colhidos mais na frente? Ou há a possibilidade de a gente estar educando e criando uma criança que vai ter crises de ansiedade, crises de depressão mais à frente? Então, vamos lembrar que o papel do brincar é muito importante para a socialização da criança. Com o brincar, ela vai aprender a compartilhar, a respeitar o outro, a dividir. Tudo isso vai trazer uma maior socialização da criança dentro dessa sociedade que a gente vive, na escola, no ambiente familiar. Sempre que ela estiver brincando, ela vai lidar com o sentimento dela, né? Ela vai lidar com a imaginação, ela vai lidar com a criatividade e a gente tem que estar junto e dar essa possibilidade através de um ambiente que seja propício para isso. Ela ter aquele ambiente em casa onde ela possa brincar, o quartinho dela, o canto dos brinquedos, onde ela possa realmente colocar toda a sua criatividade, sua ludicidade para fora e se imaginar, né, nos vários papéis que ela acha que poderia ser e ela ter toda essa estrutura. Isso é sim um papel que nós podemos fazer. Ao invés de a gente ficar pensando em várias e várias atividades que, eu vou colocar ela na natação, porque isso desenvolve o desenvolvimento motor, a respiração. Ótimo que seja assim, mas não que seja o tempo todo com uma atividade diferente, você focando em alguma coisa diferente, sabendo que ela ali, no prazer do brincar, que é o que uma criança mais gosta de fazer, ela consegue desenvolver tudo isso de uma forma muito mais saudável e que traga mais prazer para ela. Os benefícios do brincar são realmente inesgotáveis. E aí a gente pede para vocês pais lembrarem sempre de deixar esse espacinho na agenda do seu filho, para ele realmente ter a brincadeira livre, sem nada direcionado para isso ou para aquilo, onde ele decida como é que ele vai utilizar esse tempo e as brincadeiras dele. E aí também, se você puder participar, vai ser ótimo, porque o pai estando juntos sempre traz uma motivação maior para a criança adora brincar com a mãe, adora brincar com o pai. E esse momento família, a gente já falou aqui antes, que é importante sim para o desenvolvimento da criança. Aí você vai, brinca com uma música, leva uma música para brincar, dança junto, pinta junto, faz um teatrinho, brinca de boneca, brinca de casinha. Tudo isso, quando você está disposto a
partilhar este momento com seu filho, você pode ter certeza que você vai estar trazendo muito, muito, muito mais benefícios para o seu filho do que uma agenda lotada de atividades extracurriculares. E aí eu trago uma frase de Winnicott para vocês, que ele diz que a brincadeira é universal e é própria da saúde. O brincar facilita o crescer, logo facilita a saúde. Então, com essa frase, eu vou trazer para vocês os benefícios do brincar. Alguns benefícios a gente vai citar aqui, alguns benefícios específicos que o brincar traz para o seu filho, para que te incentive a todos vocês, às pessoas próximas de vocês, e vocês compartilhem esse conteúdo, essa informação com eles, para saber como desenvolver seus filhos de uma forma saudável e prazerosa para eles. Brincadeiras com movimentos e atividades físicas, elas combatem a obesidade. Elas combatem a obesidade e promovem a psicomotricidade. Então, aquela brincadeira onde ele vai correr, aquelas brincadeiras de pique-pega que a gente brincava, né? De queimada, eu digo queimada, eu acho que vocês daqui de Salvador falam outro nome. O que mais? Brincadeiras que eles corram, né? Subam, desçam, caiam, tudo isso é muito importante. Então, tudo isso combate sim a obesidade, combate ansiedade, tudo que tem movimento físico é muito legal para as crianças. As brincadeiras também ajudam no autoconhecimento corporal. A criança brincando, ela começa a ter mais conhecimento do seu próprio corpo. Então, essas brincadeiras mesmo que a gente já falou que tem movimento, que ela corre, que ela sobe, que ela desce, que ela dança, tudo isso vem trazendo muito mais autoconhecimento corporal, ajuda na sua autorregulação. Outro benefício do brincar é a questão dele saber lidar com seus próprios sentimentos, né? Eles apresentam uma melhora no seu equilíbrio emocional, de como eles controlam essa parte emocional, porque na brincadeira tem o perde e o ganha, então ele se torna muito mais resiliente, ele consegue lidar melhor com a frustração, e isso é muito legal, porque ele está fazendo isso brincando, né? Não é através de um trauma, através de uma dor, é brincando, e que você vai desenvolvendo toda essa questão psicológica do seu filho. Outra coisa também que o brincar ajuda ensina o seu filho sobre o respeito ao próximo. Nas brincadeiras coletivas, né? Ele tem que respeitar o próximo, ele tem que respeitar o outro. Se o outro agiu de uma forma ou agiu de outra que ele não gostou, o jogo é coletivo para que ele esteja naquele jogo, que seja prazeroso. Ele vai aprendendo sim aos poucos o respeito ao outro e o respeito a ele mesmo. E também tem aqueles jogos, né, gente, que desenvolve o autocontrole, desenvolve a atenção, estratégia, que são jogos da memória, quebra-cabeça, jogo de blocos, aqueles jogos de torre. Tudo isso são questões que você vai desenvolvendo, sim, a atenção, a estratégia, e isso traz muitos benefícios também na aprendizagem escolar, né? Na parte matemática, na parte de lógica. Então, com o brincar, você consegue perceber que a gente consegue desenvolver, sim, várias e várias questões importantes para o nosso filho, para o futuro, né? Para o futuro dele. E o último benefício que eu falo aqui com vocês é o desenvolvimento estratégico, né? Que são aqueles jogos estratégicos, jogos de tabuleiro, jogos de carta, né? Que a criança realmente tem que ter mais aquele raciocínio estratégico para conseguir vencer, né? E aí ela perde, ela ganha, ela erra, e aí ela aprende com aquele erro. Então,
Eu espero realmente que vocês tenham percebido a importância que a gente tem que dar sim para este momento lúdico da criança, né? Que pode ser sim com brincadeiras dirigidas, como essas que a gente falou aqui, como também é o tempo livre que a gente também falou, deixar ele viajar na sua própria criatividade e fazer o que ele gosta, brincar do que for, ele se imaginar no papel que for, sendo um bombeiro, sendo um professor. Tem criança que adora brincar de escolinha, brincar de casinha, aí se imagina sendo você. Quantas vezes a gente não vê os nossos filhos lá brincando e aí você vê que ele tá só te imitando, né? Que ele tá ali se colocando no seu lugar e colocando as emoções dele, as frustrações dele ali naquele momento. Tudo isso é um trabalho de desenvolvimento muito importante para a criança. Desenvolvimento, sim, cognitivo. Não pense que seu filho brincar é jogar tempo fora, não é. Criança precisa de brincar. Assim como a gente precisa de trabalho, assim como a gente que não trabalha, que a gente fica sem fazer nada, logo a gente cai numa depressão. Criança também. Criança precisa de brincar. Então, vamos refletir e vamos sim liberar aquele momento na agenda para a criança brincar e que possamos estar junto, estimulando essa criança nesse brincar com os brinquedos. Não precisa ser nada caro, qualquer brinquedo. Criança brinca até com um pedaço de graveto que você der, já virou um carro, já virou um avião. A criança viaja na criatividade dela. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que tenham gostado do nosso canal, do que a gente está trazendo aqui. E que deixem sim seus comentários, deixem seu like e que fiquem aqui com a gente. A Miriam também vai trazer essa questão do brincar diante das questões bíblicas, das leituras bíblicas, que você pode sim fazer essa junção do seu dia a dia, do seu cotidiano, com a questão espiritual e a questão que é muito importante também para o desenvolver da criança, porque ela fazendo essa conexão da parte bíblica, da parte espiritual, com o prazer do brincar, vai ser muito legal, viu? Até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.